É o seguinte, eu cacei um monte de lugar e não achei um vídeo explicando exatamente como funciona o passo a passo para refinar as terras raras até ela voltar a ser metal. Quais são todos os processamentos que ela passa. Então eu mesmo estou fazendo esse vídeo. Peguei as informações, juntei tudo da forma mais simples possível. São 7 passos. Muito interessante como funciona. Então fica aqui nesse vídeo até o finalzinho que você vai descobrir tudo igual eu descobri, para você entender como funciona esse negócio que esse trem vale dinheiro, filho. Esse trem vale muito dinheiro. Bom, o primeiro passo de todos, todo mundo deve imaginar que é, obviamente, a extração, né? A gente chama ela, então, de mineração. O minério é extraído do depósito pode ser baixinazita, monazita, argila iônica, que é rica em elementos pesados, por sinal. A mineração pode ser tanto em céu aberto, né? Quando a gente vê aqueles escavadeirona linda, maravilhosa, sai extraindo, ou subterrâneo também, né? Que tem que fazer o buraco e pegar. Lembrando que aqui o processo é geralmente US$ 500 a tonelada, porque o valor disso vai mudando muito até o final do processamento, muito. Então aqui a gente trabalhando em pego a terra e vendo a US$ 500 a tonelada para quem comprar, fazer todos os outros passo a passo, certo? Terminando de extrair, a gente entra no segundo passo, que a gente vai chamar de concentração ou de beneficiamento. Esse minério bruto que é extraído na mineração, ele vai passar por uma britagem, ou uma moagem, ou uma concentração, que serve para aumentar o teor de terras raras antes do processo químico. Então ela vai ser moída pequenininha ali, fica mais concentrado a quantidade de terras raras que vai ter preso naqueles bloquinhos. Depois dessa parte que a gente chama de britagem, a gente vai entrar na decomposição química. E aí daqui para frente o negócio começa a ficar valioso, com muito dinheiro envolvido. Que se torna interessante, porque esse minério ele vai ser meio que atacado, né, quimicamente para liberar as terras raras da estrutura do mineral. E aí a gente pega dois caminhos até esse momento. A gente ataca com ácido, que é um ácido sulfúrico clorídrico, que é extremamente quente, temperatura elevadíssima, que gera essa reação química que separa essa estrutura. E dependendo do minério, a gente também ataca com alcalino, que nesse caso vai ser hidróxido de sódio, que é mais comum naquelas partes terrosas que eu falei no início, antes da moagem e da britagem, que a gente chama de bastinazita. Aí ele vai agora ir para o quarto passo, que é separação e a purificação individual. Aqui se torna uma parte muito complexa, porque a terra rara ela tem propriedade química muito parecida uma com a outra. E aí é necessário usar métodos que são extremamente eficientes para criar essa separação. E até o momento a gente usa uma extração por solvente, é a técnica mais utilizada industrialmente falando, porque ela passa por múltiplos estágios de extração líquido-líquido para separar cada elemento. Então, é meio que repetitivo o processo para ir separando cada elemento. E também tem o segundo método usado dentro ainda de separação e purificação, que é uma troca iônica. Essa aqui é usada principalmente para separar as terras raras que são mais pesadas. E aí a gente obtém aqui uma pureza muito alta. Terminando de fazer essa separação, que é algo bem complexo, a gente vai para o quinto estágio, que a gente chama de precipitação e calcinação. É aqui onde ele se torna o óxido. E antes de eu seguir, eu queria dar um adendo muito importante aqui financeiro, porque cada passo desse que vai sendo gerado, ele vai valorizando uma quantidade de vezes significativas. Por exemplo, lá no início, quando eu falei que a gente estava fazendo só mineração, é cerca de US$ 500 mais ou menos a tonelada. Quando a gente faz a concentração, já passa a ser US$ 8.500 a tonelada. Então, uma diferença consideravelmente relevante, né? Agora entra a decomposição química, que eu citei, que é o passo terceiro, né? Aí tem a separação, a precipitação e a calcinação, e aí vamos aqui indo para a redução do óxido. Esses estágios eu não encontrei exatamente o valor que é, porque quando você está dentro deles, transportar o material já não é tão simples, porque ele está em estágios sensíveis. Pode acontecer, provavelmente a China deve conseguir fazer isso com facilidade. Aí, como eu não encontrei exatamente valores que são reais ou então estão dentro do mercado, eu prefiro não falar. Mas já dentro do óxido, aqui a propriedade financeira é outra. Aqui já consegue transportar o óxido com mais facilidade e a gente tem agora uma tabela que é simplesmente assustadora. A gente sai de entre 6 a 8.500, US$ 9.000 ali, dependendo de como está o mercado, que a oscilação disso é muito alta. E também depende de qual dos lantanídeos está sendo vendido, né? Que são 17 ao todo, cada um tem um preço de mercado. Para vocês terem ideia, o neodímio,
que é muito utilizado para fazer os superímãs, ele sai de $500 ali a tonelada do minério bruto. Quando você concentra ele fazendo a britagem, ele vai para 6 ou 8 mil. Agora, quando você tem o óxido puro, ele já vai para $140 mil a tonelada. É uma discrepância surreal. É claro, os processos são muito complexos, tem muito custo financeiro para fazer os processos. Uma preocupação com os países que vão começar a fazer é o dano ambiental, então tem que ser muito estudado, porque a gente está vendo cada vez mais frequente danos ambientais acontecendo, mas em quesito valor de mercado, quem correr o risco para pagar o preço de saber processar até que ele se torne pelo menos óxido, é muito dinheiro na mesa. Estamos aqui no óxido, vou para os próximos passos e atualizo também o valor quando chegar no metal completamente reduzido e puro, amparado na precipitação e calcinação. Agora, o sexto passo que nós entramos é a redução do óxido até virar metal. Aqui também a brincadeira é cara. Ele é realizado através de duas metodologias: a eletrólise de sal fundido. Aqui ele vai tomar um banho de fluoreto de lítio. Ele entra também numa eletrólise de alta temperatura. E também a gente tem a redução metalotérmica. Tanto o óxido quanto o fluoreto da terra rara, ele é reduzido usando um cálcio metálico. E é, obviamente, em uma temperatura altíssima, que é no ambiente inerte. Ele produz o metal, mas ele também produz o óxido de fluoreto como um subproduto. Mas ainda assim, lembrando, a eletrólise de sal fundido é o método mais utilizado. E aqui, o que é mais incrível, quando você chega agora no estágio de metal puro, vamos considerar o neodymium, por exemplo, que é o mais utilizado, ele passa a valer lá da mineração de $500, perdão, a tonelada, para aproximadamente 200 a 230 mil dólares a tonelada. É compensativo aprender a processar para controlar um pouco desse mercado junto com a China, coisa que a gente ainda não está fazendo, infelizmente. E agora a gente entra no sétimo e último estágio, que é o refino final. Ele vai cair agora num processo de refino que é a vácuo ou uma refusão, que aí remove todas as impurezas, que é onde você leva ele praticamente para a pureza máxima, né? Você entrega então um material praticamente lapidado e prontinho para poder fazer o ímã ou fazer as ligas, né? Que é o passo, o estágio final, para ele já começar a entrar no mercado e ser industrializado. Cada empresa vai fazer o que quer, faz o ímã, vai fazer as ligas e por aí vai. Esses são os 7 passos utilizados atualmente no mercado de terras raras. É complexo, cada passo desse, o que é necessário, como é feito, e aí é uma cadeia extensíssima, gigantesca de coisas para falar. Saber que são esses 7 passos e que exige um conhecimento técnico e risco grandíssimo daquela nação que está fazendo, é bom deixar claro. E por fim, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou de alguma coisa que está nesse vídeo, se deu para você entender mais ou menos como funcionam as terras raras, deixe seu like, se inscreve no canal. Se puder compartilhar, vai ajudar muito esse canal, ok? Obrigado e até a próxima notícia de terras raras nesse canalzão aqui que é Perseguidor de Terras Raras. E como eu disse, esse é o novo petróleo do século.